Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Expiação e Arrependimento. E hoje as questões que vamos estudar serão 993 e 994. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. 993. Não há homens que têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Não há homens que têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Resposta. Eu já disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem numa outra existência, e é por isso que ele renasce várias vezes, pois é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo que é a perfeição. Alguns o atingem no período de tempo mais curto, outros no período mais longo, conforme o seu desejo. Aquele que só tem um instinto do bem já está purificado, pois já teve o do mal numa existência anterior. A progressão, a evolução nossa, ela é constante, devagar, lenta, porque a natureza não dá saltos, e ela é constante. Para cada equívoco que a gente comete, para cada erro que a gente comete, nós temos que nos arrepender, depois que já é o começo da expiação, depois passar pela expiação, que tem pelo objetivo, como objetivo, criar aversão aqui dentro daquele mal que a gente cometeu. Prova, nós vamos nos colocar no mesmo cenário que cometemos o equívoco, nas mesmas circunstâncias, para ver se a gente consegue realmente, se criou realmente aversão àquilo. Se nós criamos aversão, a prova é imperceptível. A gente nasce com as mesmas aptidões que outras pessoas que sucumbem, e a gente não sucumbe e nem entende por quê, como que os outros sucumbiram. E depois, reparação. Então eu separei nos dedinhos. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, conserto. Isso para cada equívoco. Quando eu erro, depois eu me arrependo e expio pelo amor, eu já expio consertando. E quando eu faço a expiação por amor, vivendo o sofrimento através do olho da outra pessoa, amparando as pessoas que estão cometendo aquele erro, impedindo que as pessoas cometam aquele equívoco semelhante ao que eu cometi, nesse sistema de expiação pelo amor, eu já estou consertando, eu já estou reparando, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, como dizia Pedro na carta aos Romanos. Então, quando eu chegar na prova, eu nem percebo, eu passo por ela assim, ó, de boa, sem perceber que eu estou passando pela prova. O problema é quando eu erro, me arrependo e perco as oportunidades de expiar pelo amor. A divindade então me coloca para sentir na pele o que eu causei ao outro, porque não tem jeito. Nem sempre a expiação pela dor cria aversão aqui dentro, às vezes cria revolta. E quando eu chego na prova, eu cometo o erro novamente e volto para o erro, tenho que me arrepender, etc, etc. Então o fato é o seguinte: o que demora, o que atrasa, o que atravanca a minha evolução, o meu progresso, é o tempo que eu demoro entre o erro e o arrependimento. Esse é o ponto exato do fracasso da nossa evolução. O tempo exato entre o erro e o arrependimento. É aqui que nós temos que trabalhar. Porque o remorso ele é egoísta. Eu tenho falado isso em alguns vídeos anteriores. O remorso ele é egoísta. Eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo se descobrirem o que eu fiz. A pessoa que eu amo, a pessoa que eu gosto, o que ela vai sentir a meu respeito. É sempre, o foco sou sempre eu. Né? Esse é o ponto do remorso, o foco sou eu. O arrependimento é por algo que causei ao outro, que fiz o outro sofrer, as consequências daquilo, a preocupação com aquilo é muito mais abrangente. O arrependimento é muito mais abrangente. O arrependimento diz respeito claro, ao que eu fiz, mas diz respeito também a todo o contexto que envolve
aquele mal que eu pratiquei. E o arrependimento já me leva a querer reparar aquele erro de alguma forma. O remorso, ele quer simplesmente que a minha consciência fique tranquila. Se o outro me perdoou, ótimo, tranquilo. Se ele não me perdoou, também é um ser ruim que não quis me perdoar. Onde já se viu um negócio desse? Todo mundo erra. Como percebe que o pensamento do remorso é egoísta? Não está preocupado com os outros e sim consigo mesmo? No arrependimento, nós estamos preocupados com tudo que representa aquele equívoco, aquele erro que nós cometemos, e vem o desejo de reparar, de consertar aquilo de alguma forma, que muitas vezes nós nem sabemos como fazer, mas queremos consertar de alguma forma. O tempo entre o erro e o arrependimento é o que faz com que nós evoluamos mais rápido ou mais lentamente. É esse o ponto que nós temos que focar se nós quisermos evoluir, nos arrependermos de fato e repararmos o erro que nós cometemos. Esse sim, aí é um bom caminho. Ah, mas tem aquelas pessoas que têm só o instinto do mal? Tem, ainda tem. Aliás, nessa época que estamos gravando esse vídeo em 2024, nessa época de transição do planeta de provas e expiações para regeneração, muita gente ruim está tendo a última oportunidade para ver se fica por aqui. Não é? Muita gente ruim mesmo, como nós já fomos. Daí a indulgência para com as imperfeições alheias, porque a gente já foi também. E é de encarnação em encarnação que a gente vai aprendendo, que a gente vai melhorando, que a gente vai deixando para trás algumas mazelas. Nós espíritas temos a oportunidade de evoluir mais. Ah, porque somos espíritas, somos escolhidos? Não, porque temos as técnicas na mão para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. É esse o ponto. Então reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Olha que bacana. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu o que está fazendo errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. O desejo natural que nós temos, do costume de fazermos aquilo, daquele equívoco que a gente comete, que a gente tem, que é natural em nós, porque a gente está fazendo. Vou tirar o natural e vou colocar normal. Normal em nós, porque a gente já faz isso há muitos séculos. A gente vai ter o ensejo de fazer, vai vir a oportunidade de fazer, vai vir a naturalidade da situação de nós fazermos. E aí a gente luta contra para não fazer, porque já descobrimos que é errado. É assim que se evolui. É uma forma simples? É. Eficaz? É. Fácil? Não. Difícil? Também não. Impossível? Jamais. Mas tem que ter empenho. Tem que ter empenho. 994. O homem perverso que não reconheceu seus erros durante a vida sempre os reconhece após a morte? Resposta: sim, sempre os reconhece e então sofre mais, pois ressente-se de todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. No entanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam num mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que os bons espíritos trabalham, que também vós podeis trabalhar. Tentar levar de alguma forma para os espíritos, através do nosso exemplo, os espíritos encarnados e desencarnados, através do nosso exemplo, as técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Não é fácil, porque nós temos um vício muito grande no mal, porque a gente vem praticando o mal há muito tempo. Então, primeiro a gente praticava o mal sem saber que era o mal, pela cultura, pela tradição, porque aprendemos que era daquele jeito, apesar das leis divinas estarem na nossa consciência, a gente foi agindo como todos os outros agem. Essa é a verdade. A gente foi na maré. Depois, a gente pode ter gostado disso, e aí mantém naquela situação. Depois descobre que aquilo era errado. E aí causa o remorso, porque o remorso, né, atinge a mim. Então vai ficar ruim pro meu lado, vai ficar estranho pro meu lado.
Então vem aquele remorso e eu começo a praticar o mal sem que ninguém saiba. O remorso ele faz com que eu não pratique o mal à luz do dia, né? Então eu pratico o mal sem que ninguém veja, por baixo dos panos, como se dizia antigamente, né? Então essa é a tônica do remorso. Aí vem o arrependimento quando eu descubro que aquilo é errado, que aquilo faz mal e que eu enveredava por esse caminho. Então é a passos lentos que a gente evolui. Com o Espiritismo nós temos técnicas para colocar em prática já nos arrependermos de fato. Mas ele faz uma citação aqui que sofrem mais os espíritos no plano espiritual quando descobrem do que quando se arrependem no plano espiritual e não na Terra, enquanto estão encarnados. Então, por isso, temos que nos esforçar para nos arrependermos agora daquilo que a gente fez, porque ninguém é perfeito, então a gente tem que entender que a gente também erra e consertar o mais rapidamente possível, não ficar se lamentando, né? Mas tem há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam, porque tentam fugir da realidade o tempo todo. É muito comum nós conversarmos com obsessores que a grande dificuldade dele é enfrentar a sua realidade sendo resgatado. Não foi um, não foram dois, foram muitos que nós conversamos durante o tempo que tivemos a oportunidade de ser doutrinadores ou dialogadores, enfim. E às vezes o espírito estava consciente, né? O obsessor, tô falando do obsessor mesmo, aquele que voluntariamente ele é obsessor, né? E ele dizia, tá, e agora? Eu não vou voltar para. Você quer que eu vá para onde? Eu vou encarar a minha mãe? Eu vou encarar os meus amigos? Eu vou encarar os meus inimigos? Não dá, não consigo. Não consigo. Sabe que está errado. Recalcitra no mal ali porque fica justificando, dando desculpinhas. Não, mas qualquer um no meu lugar faria do mesmo jeito. Ah, mas também poderia ser pior, poderia ter feito mais grave ainda. É, mas também no país que eu nasci, naquela época, né, todo mundo fazia. E a gente vai dando essas desculpinhas esfarrapadas que vão atenuando a nossa consciência. Às vezes encontramos um centro espírita em que o dirigente passa a mão na nossa cabeça também nesse sentido. Não, calma, não é assim, né? Uma hora você evolui, não precisa se preocupar. Principalmente se são pessoas abastadas, há dirigentes de centro que gostam de manter o centro com várias pessoas ricas, então não fala determinados temas, não deixam palestras que possam fazer com que a pessoa analise qualquer situação. Eu me lembro de centro espírita que a gente não podia falar sobre a passagem do Cristo, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não podia falar sobre isso. Não podia falar da utilidade providencial da fortuna, não podia falar nada com referente a rico, porque tinha muitas pessoas abastadas que frequentavam o centro, então nas palestras e nos estudos não podia falar isso, né? E eu me lembro que abria-se o evangelho aleatoriamente para ler um trecho antes da palestra e fatalmente sempre caía alguma coisa. E era curioso que eles iam virando a página assim, até chegar numa parte que podia falar que não, aspas, ofendesse os coitadinhos ricos que estavam lá, né? Então, enfim, um desserviço para o Espiritismo, né? Evidentemente, porque o Espiritismo veio para dar condições, dar técnicas para que nós saiamos do estado de erro para o arrependimento. E esse tempo é o que atrasa a gente na nossa evolução. Bom arrependimento para você. Tomara que você consiga fazer isso o mais rapidamente possível. Tomara que eu consiga fazer isso o mais rapidamente possível. Tomara que nós consigamos fazer isso o mais rapidamente possível para sair da zona do erro para o começo da expiação, para criar aversão aqui dentro ao mal que cometemos, para que a prova seja natural e que eu tenha condições de reparar o meu erro o mais rapidamente possível. Isso é evoluir. Isso é amadurecer. Isso é crescer como ser humano. Eu preciso crescer como ser humano e entender que eu erro, como todo mundo. Como todo mundo eu erro. Mas
isso não pode ser desculpa para me manter no erro, para atenuar minha consciência. Ah, qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Não é verdade. Qualquer um é muita gente. Todos cometemos erros. Agora eu vou buscar a oportunidade de reparar. É difícil. Eu estava vendo uma passagem do Cristo que ele dizia assim, tá naquela série The Chosen, Os Escolhidos. E aí dizia assim, se o seu irmão tem alguma coisa contra você e você for entregar a sua oferenda no altar, deixa a sua oferenda ali do lado, vai se reconciliar com seu irmão e depois você volta e faz a oferenda. E como é difícil isso, né? E aí na cena mostra alguns discípulos, alguns apóstolos, fazendo exatamente isso, né? Procurando as pessoas que eles tinham ofendido e independentemente da pessoa aceitar ou não, ser ríspido com eles ou não, e eles chegaram e falaram: olha, o meu mestre disse que antes de oferecer alguma coisa, antes de trazer a oferenda ao altar, que nós devemos, né, pedir perdão às pessoas que nós ofendemos. E eu naquela ocasião te ofendi por causa disso, eu estava nervoso, eu estava fora de mim, eu estava sei lá o que, e então te peço perdão e que um dia você possa me perdoar sobre isso, sobre essa situação, porque verdadeiramente eu estou arrependido. Perceba, não é remorso que eu fui lá para atenuar a minha consciência, fui lá para me reconciliar. E é curioso como as pessoas reagiam, né? E como as pessoas reagem. Nós vamos encontrar pessoas que, se nós formos pedir perdão, a pessoa vai falar um monte de coisa para nós, vai nos humilhar, vai descarregar todo o seu ódio, toda a sua raiva. Recebe aquilo que a pessoa pode dar, que é só isso que ela pode dar, e vai para casa justificado com arrependimento, né? Mas a maioria das pessoas, né, normalmente acham até estranho, falam: nossa, me ofendeu tanto e agora veio pedir desculpa, o que será que está acontecendo com esse sujeito? E a pessoa fica confusa, perdoando ou não. O fato é que houve a iniciativa da reconciliação. Quando um não quer, dois não brigam, diz o velho ditado. Mas também é verdade, quando um não quer, dois não se reconciliam. Então faça a sua parte, seja você aquele que quer a reconciliação. E aí saia justificado daquela situação e pode trazer a sua oferenda. O que é trazer a sua oferenda? Chegar diante de Deus e falar assim: olha, fiz minha parte, me ajuda a evoluir? É isso. Fiz minha parte. Me ajuda a evoluir, Senhor? É essa a proposta. É isso. Sou Fábio Pereira. Essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.